Irmãos, o sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, deveria ser como o dia de hoje, ou seja, em um único dia, como o dia de hoje, dia 12 de outubro de 2021, estão praticando as piores abominações, não só contra a lei do Senhor, mas contra o sábado da criação, porque hoje, dia 12 de outubro de 2021, conforme o ciclo da lua, está ocorrendo o 7º dia de sábado, o sábado da lua quarto crescente. Mas ninguém lembra, ninguém guarda, mas todo mundo lembra e guarda esse dia comemorativo do diabo e de Satanás, né, que dizem ser um feriado nacional da padroeira do Brasil, né, e o que é pior, porque foi através de um decreto, né, através de um decreto de lei, né, no dia 30 de junho de 1980, data onde João Paulo II desembarcava pela primeira vez no Brasil, o ex-presidente, o endemoniado do presidente João Figueiredo declarou a partir do decreto de lei, veja só, esse feriado nacional nos dias de hoje foi através de um decreto do presidente João Figueiredo, através de um decreto de lei número 6.802, 12 de outubro, como feriado nacional. Mas o sábado de Deus, o sábado do Senhor, que está na lei dos 10 mandamentos, nunca foi sancionado e nem aprovado para que se tornasse um feriado nacional, né? Para que as pessoas pudessem verdadeiramente se santificar ou purificar do seu pecado, conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias. Ou seja, para lembrar ou para guardar, né, para comemorar uma data festiva do diabo e de Satanás, por meio de um decreto de lei maldito, diabólico, satânico, idólatra e corrupto, né? Através, outrora, do presidente João Figueiredo, ele declarou que, a partir do decreto de lei número 6.802, dia 12 de outubro de cada ano, né? Hoje, dia 12 de outubro de 2021, esta data ela está sendo lembrada, guardada, comemorada em todo o Brasil. Mas o sábado da criação de Deus, que também coincide hoje, dia 12, porque hoje está ocorrendo o sábado da lua quarto crescente, tendo em vista que todos se esqueceram do 4º mandamento da lei de Deus. Toda a terra, toda a humanidade se esqueceram do 4º mandamento da lei de Deus. E, portanto, se esqueceram do maior sinal de identificação, né, do sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. De certo que o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, seja a fase da lua nova, o principal ou o maior sinal para identificarmos o sábado da criação conforme o ciclo da lua, seja conforme o sábado da lua nova, seja conforme o sábado da lua quarto crescente, no dia de hoje, seja conforme o sábado da lua cheia, seja conforme o sábado, né,
o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, seja conforme o sábado da lua quarto minguante. Porque o ciclo da lua é perfeito, profético e eterno. Ele termina e começa com o sábado da lua nova. Mas ninguém lembra, ninguém guarda, ninguém comemora o dia do Senhor. E o dia do Senhor, conforme o 4º mandamento da lei de Deus, ele deve ser lembrado, guardado, festejado, né? Por toda a eternidade. Está na lei de Deus. Mas na lei dos homens terrenos, carnais, capitalistas e materialistas, está um decreto de lei que obriga toda a população mundial a permanecer em pecado, porque todos são transgressores da lei e do sábado da criação, né? Todos são idólatras, porque no dia de hoje, dia 12 de outubro de 2021, todo mundo tem o dever e a obrigação de guardar, de lembrar este dia maldito, diabólico e satânico ou idólatra, né? Diga-se, um dia comemorativo ao aniversário do diabo e de Satanás, o espírito da mentira e do engano, porque hoje é o dia da padroeira do Brasil. E tudo por meio de um decreto de lei número 6.802. Então, aquilo que está na lei dos 10 mandamentos não é respeitado, não se obedece, não se lembra e nem se guarda. Por quê? Porque a lei dos 10 mandamentos para a população manauara de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro não vale nada. A lei do homem terreno, carnal, capitalista e materialista é o que vale. Porque hoje a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, o Brasil inteiro está em festa. Diga-se, uma festa diabólica, satânica e corrupta, porque esta lei número 6.802, né, não está na lei dos 10 mandamentos. Mas o quarto mandamento e o sábado da criação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, o sábado da criação de Deus. Eu não estou falando do falso sábado do calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Eu não estou falando destes sábados malditos do diabo e de Satanás, não. Eu estou falando do sábado real, do sábado das profecias, do sábado profético, do sábado da lei de Deus no 4º mandamento, que sempre foi e o será conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Então, não só o 4º mandamento, mas todos os 10 mandamentos já deveria ter sido sancionada ou aprovada pela nação e a população brasileira. Por quê? Porque a lei dos 10 mandamentos, muito embora Israel, a nação pecaminosa de Israel, um dia andou, mas não prevaleceu andar na luz, na Torá do Senhor, Israel não prevaleceu andar na verdade de Deus, mas Israel se esqueceu do 4º mandamento, Israel se esqueceu dos 10 mandamentos, e assim Israel um dia andou com a lei de Deus, Israel um dia andou na lei de Deus, mas não sancionou, não aprovou. E assim também a nação e o povo brasileiro está praticando as mesmas abominações que praticou e ainda pratica essa nação terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, a nação e o povo brasileiro nunca aprovaram, nunca a sancionaram
os governantes nunca aprovaram e nem sancionaram a lei de Sião, contendo o selo do Deus vivo, né? Contendo também os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nunca foi sancionado ou aprovado. Os 10 mandamentos nunca foi sancionado e nem aprovado pelos governantes brasileiros. Mas leis do diabo e de Satanás, né? Como a lei que o presidente Jair Bolsonaro sancionou ou aprovou, lei para dar segurança e proteção a cachorro, essa lei ou esse decreto de lei foi aprovado. Esse decreto de lei número 6.802, porque obriga a todo o povo brasileiro a guardar e lembrar um dia idólatra do diabo e de Satanás, né? Porque é um feriado nacional, é o dia da padroeira do Brasil. Então, esse decreto de merda, esse decreto de lei número 6.802 é um decreto diabólico. É um decreto de lei diabólico, idólatra, satânico e corrupto. Por quê? Porque esse decreto de lei, ou essa lei 6.802, né, do dia 12 de outubro, não está na lei dos 10 mandamentos. Pelo contrário, a imutável palavra de Deus não diz que não se pode idolatrar. Mas essa lei idólatra, essa lei diabólica, satânica e corrupta, que tornou todo dia 12 de outubro de cada ano um feriado nacional para idolatrar o diabo na pessoa de uma imagem desgraçada, maldita, diabólica, satânica e corrupta, né? Que é a padroeira do Brasil, uma tal de Aparecida do diabo e de Satanás, por meio de uma lei imunda, uma lei maldita, uma lei diabólica, uma lei latrocida e genocida, como é o decreto de lei número 6.802. Essa desgraça, essa maldição, essa lei, esse decreto de lei não está nos 10 mandamentos, né? Mas aquilo que está nos 10 mandamentos, para se cumprir, né? Para se cumprir, para se obedecer, ninguém faz. Porque pessoas receberam poder e autoridade, seja para guardar, para lembrar, né? Para guardar, para lembrar, e para defender a ordem e a lei, né? Todos caíram porque permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação, né? Ou seja, sobre a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, eu não vi ainda e não percebi, e creio que não verei jamais esse decreto diabólico que obriga toda a nação e a população brasileira, né? E é porque o Brasil, ou os governantes brasileiros, dizem que é um Estado laico. Espera aí, se é um Estado laico, por que fizeram um decreto de lei, o decreto de lei número 6.802, para ser adorado e lembrado, né? Porque essa é uma comemoração do diabo e de Satanás na pessoa de uma imagem diabólica e idólatra da Igreja Católica. Então, se o Estado fosse verdadeiramente laico, porque não é, não se deveria ter, né, aí um dia religioso da Igreja Católica. Que porra é essa? Quando o Estado é verdadeiramente laico, você não pode dar preferência, né, a um dia para alguém ou para algo da religião como todo em geral, né? Então, só hoje estão cometendo várias abominações contra a lei e a palavra do Senhor, né?
Portanto, citando aqui Salmos 2, né? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Cristo, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O decreto da lei de Sião por meu intermédio. O decreto da lei de Sião por meu intermédio, como Cristo Jesus Sião, sinônimo de Cristo Jesus além Emanuel, né? Esse decreto da lei de Sião por meu intermédio, ninguém quer aprovar, ninguém quer sancionar, ninguém quer acreditar ou obedecer. Mas o que diz a indivisível ou imutável palavra de Deus a esse respeito? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte, o santo monte de Sião. O santo monte de Sião em nossos dias é a nação, o povo e o território brasileiro. Mas a nação, o território ou ainda a população, o povo brasileiro, quer saber de obedecer e fazer cumprir as leis ou os decretos de leis do diabo e de Satanás por meio de líderes políticos e religiosos, seja de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro. Então eu questiono a todos: que desgraça é essa? Que porra do diabo é essa? Porque no dia de hoje, dia 12 de outubro de 2021, né? Assim como foi no dia 6, né? Assim como foi no dia 6 de outubro com o sábado da lua nova, hoje é o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Hoje, dia 12, é o sábado da criação, conforme o sábado da lua quarto crescente. Mas ninguém lembra, e ninguém lembra por quê? Porque ninguém nunca sancionou ou aprovou a lei dos 10 mandamentos. Todo mundo conhece, ou todo mundo pelo menos sabe que existe a lei dos 10 mandamentos. Mas ninguém nunca sancionou ou aprovou em toda a terra, né? Nem mesmo a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, nem mesmo a nação pecaminosa de Israel nunca sancionou e nem aprovou. Dentre as suas autoridades no passado, eles receberam, mas não prevaleceram andar na verdade da lei dos 10 mandamentos e, portanto, não sancionaram e nem aprovaram. Assim também é o Brasil. Não só o Brasil, mas toda a população mundial tem conhecimento, né, da lei dos 10 mandamentos, outrora escrito pelo dedo de Deus. Mas ninguém até hoje teve a atitude para sancionar ou aprovar. E por que se deve aprovar ou sancionar a lei de Sião, contendo o selo do Deus vivo, contendo os 10 mandamentos? Por quê? Justamente por esta situação. Por que todo mundo lembra, por que todo mundo guarda, ou ainda no dia de hoje, dia 12 de outubro de 2021, está comemorando uma data festiva do diabo e de Satanás? Por quê? Porque todo dia 12 de cada ano, todo mundo lembra, é obrigado a lembrar. É obrigado a lembrar, é obrigado a guardar, é obrigado a festejar. Querendo ou não, hoje é uma data festiva em todo o território nacional. Mas a lei de Deus, ninguém lembra.
o sábado da criação de Deus, conforme o 4º mandamento, todo mundo esqueceu. Então, a necessidade de se aprovar e sancionar a lei de Sião, contendo o selo do Deus vivo, contendo os 10 mandamentos, porque a lei de Sião, ela contém 7 selos, ou 7 mandamentos. E dentro destes 7 mandamentos, o primeiro mandamento está os 10 mandamentos, outrora escrito pelo dedo de Deus. E a partir do 2º mandamento diz... Aliás, eu vou citar a partir do 1º mandamento. O que diz? Amar, né? Amar a Deus e a Cristo e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo desta forma, o primeiro selo ou o primeiro mandamento da eterna lei de Sião, você vai estar obedecendo os 10 mandamentos. Porque quem ama a Deus e a Cristo e ao próximo, né? E ao próximo, certamente não vai roubar, certamente vai guardar o 7º dia de sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua, porque para isso o Senhor me enviou para lembrar, profetizar, ensinar verdadeiramente correto, né? Para isso o Senhor me enviou portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para santificar, purificar, né? Lembrar e selar na testa, na alma, na memória, os servos de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, agora em nossos dias, os dias de hoje, né? Então, por que seja o presidente Jair Bolsonaro, seja o Congresso ou ainda seja o Senado? Porque o presidente Jair Bolsonaro, já que ele teve a atitude e ele pôde sancionar ou aprovar a lei para a proteção de cachorros e gatos, né? Assim como o ex-presidente Figueiredo, né? O ex-presidente Figueiredo que fez o decreto lá, fez ou criou, sancionou ou aprovou o decreto 6.000, né? O decreto é 6.808, porque o presidente Jair Bolsonaro, né, fazendo aí como fez o rei ou governante da Nínive histórica, geográfica ou territorial no passado, porque ele assinou um decreto, ele promoveu uma lei. Então, espiritualmente, em nossos dias, né, a nação e o povo brasileiro é esta Nínive ou Nínive espiritual ou profética. Então, se o presidente Figueiredo criou um decreto, sancionou um decreto ou ainda aprovou um decreto, né, para tornar escravo e alienado toda a população brasileira, porque no dia de hoje todo mundo, né, se não comemora diretamente o aniversário do diabo através deste decreto em favor de uma imagem do diabo e de Satanás, né? Por essa razão é que a população de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, né, são idólatras e, consequentemente, são transgressores da lei do sábado e do sábado da criação, porque não tem ninguém lembrando o sábado da criação. Então, se o presidente Figueiredo, né, o presidente João Figueiredo, criou ou ainda sancionou ou aprovou o decreto 6.802 e no caso, o presidente, deixa eu colocar aqui rapidinho aqui para ver se eu consigo. O presidente sancionou a lei para proteção, né, para proteção de animais. Deixa eu te falar aqui qual é essa lei. Então vamos aqui verificar. O presidente Jair Bolsonaro, olha só. Primeiro foi o presidente Figueiredo, que criou, ou ainda elaborou, ou ainda sancionou, ou ainda aprovou, não quero saber. Ele aprovou, sancionou, decretou o projeto de lei, né, o decreto de lei 6.608 para que todos se tornassem escravos e alienados a esse dia do diabo e de Satanás,
conforme esse feriado nacional. Mas o sábado de Deus não é lembrado por quê? Porque a lei dos 10 mandamentos, ou a lei de Sião, por meu intermédio, ainda não foi sancionada e nem aprovada, né? Porque a partir do momento que for sancionada ou aprovada a lei de Sião, contendo os 10 mandamentos, contendo o selo de Deus por meu intermédio, então todo mundo, semelhante ao dia de hoje, dia 12 de outubro, todo mundo vai ser obrigado a respeitar, a temer e obedecer. Porque enquanto não for aprovada ou sancionada, seja pelo presidente, pelo Congresso ou pelo Senado, vai continuar essa bagunça do diabo e de Satanás no Brasil, em Manaus, no Amazonas e no mundo inteiro. Então a minha dica, ou a dica de Deus, né, por meu intermédio, é que, 2 pontos em cima e outro embaixo, se o presidente João Figueiredo criou, elaborou, ou ainda fez, ou ainda sancionou, ou aprovou o decreto de lei 6.802, para que a cada dia 12 de outubro de cada ano seja comemorado como feriado nacional em todo o Brasil. Aí depois veio o presidente Jair Bolsonaro, sancionou nesta terça-feira, dia 29/9, a lei 1095 de 2019. Um presidente assinou um decreto, sancionou um decreto de lei, né, 6.602, para que se comemore o aniversário do diabo e de Satanás, né, todo dia 12 de outubro de cada ano. Aí veio o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, 29/9, a lei 1095, né, de 2019, que aumenta a punição para quem pratica ato de abuso, maus trato, ferir ou mutilar animais. Conforme a nova legislação, a pena agora vai de 2 a 5 anos de prisão, além de multa e a proibição de guarda de novos bichos. Ou seja, ele na realidade sancionou, né, uma lei, né, a lei 1095, para dar proteção e segurança a animais. E porque ele não pode sancionar ou aprovar junto ao Senado, junto ao Congresso, a lei de Sião, para dar proteção e segurança, a própria nação, o povo e o território brasileiro, já que Israel perdeu a primogenitura, Israel perdeu a vinha do Senhor, porque Israel foi destituído para sempre da glória de Deus. Ou seja, já que Israel nunca sancionou e nem aprovou a lei dos 10 mandamentos, e mesmo que Israel quisesse agora fazer isso, não pode. Porque só tem 2 povos no mundo que podem participar desta guerra ou batalha santa através de um novo plebiscito com 3 ou 4 opções de escolhas. Só tem 2 povos. É o Brasil e a Etiópia na África. Só tem 2 povos. Então eu estou dando exemplos aqui, é que se presidente no passado ou o presidente atual, né, assinou uma lei, a lei 1095, para dar proteção a animais, gatos e cachorros, porque ele não assina ou sanciona a lei de Sião por meu intermédio para trazer a segurança e a proteção divina, para trazermos ou trazer uma intervenção divina de Deus por meu intermédio, em conjunto com a nação e a população brasileira. Se não assina ou não reconhece, é porque não quer, pô. Por essa razão nós estamos vivendo um caos, não só em Manaus, em todo o Amazonas, no Brasil, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque o governo brasileiro, a população brasileira continua contaminada e corrompida. O governo brasileiro é uma casa confusa e dividida. Ou seja, pegando somente estes 2 exemplos,
né, em que o presidente João Figueiredo criou, elaborou ou ainda sancionou ou aprovou o decreto de lei 6.802 para trazer um feriado diabólico. Isso é um feriado diabólico, satânico e maldito, diferente do quarto mandamento da lei de Deus, né? Até então ninguém se aprovou, nunca foi aprovado ou sancionado a lei de Deus. Mas leis do diabo e de Satanás, seja por meio do presidente João Figueiredo, seja por meio do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele sancionou nesta terça-feira, 29/9, a lei 1095 de 2019. Por esta razão, o Brasil, a população brasileira e mundial permanece sobre maldição. O Brasil está sobre maldição. Todavia podemos quebrar, destruir essa maldição. E como se deve fazer, né? A partir do momento que o povo, em geral, tomar uma atitude e fazer com que o presidente venha sancionar ou aprovar a lei de Sião, né? Para que todos venham lembrar e praticar a santidade do Senhor, praticar a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, a partir do momento que o presidente sancionar ou aprovar este decreto de lei de Sião por meu intermédio, né? Então, semelhante ao dia de hoje, porque esse dia de hoje ele será destituído. Esse dia de hoje ele será revogado. Essa lei maldita do diabo e de Satanás, criada ou elaborada pelo diabo através do presidente João Figueiredo, ela deve ser destituída. Ela deve ser revogada. Ela não pode existir. Ela não pode existir, continuar existindo. E então, conforme o dia de hoje, que todo mundo está lembrando, todo mundo está guardando ou comemorando esta data festiva do diabo e de Satanás, por meio desta lei maldita, de uma suposta padroeira, né? Porque sendo mulher deveria ser madroeira, mas não, é uma padroeira, sinônimo de pai, né? Uma imagem vagabunda, uma imagem diabólica, satânica e corrupto, né? Padroeira é sinônimo de pai, do pai eterno. Sendo uma imagem, né, maldita do diabo e de Satanás, de mulher, deveria ser madroeira. Madroeira. Para vocês verem, né, ou sentirem o grau de apostasia que vive o manauara, o amazonense, o brasileiro e toda a população mundial. Então, os 10 mandamentos foram esquecidos. O quarto mandamento, então, nem se lembra, porque está todo mundo roubando, usurpando, idolatrando, está todo mundo praticando as mesmas abominações que praticou e ainda vem praticando a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, quando o presidente, porque o presidente, a mando de Deus por meu intermédio, ou ainda por meio de todos vós, da nação e da população brasileira, a mando ou no comando de Deus por meu intermédio, ou ainda por meio de vocês, né? Se ele assinou, se o presidente João Figueiredo assinou ou sancionou o decreto de lei número 6.802, se eu não me engano, 6.802, para guardar e idolatrar, né, neste feriado nacional do dia 12 de outubro de cada ano, se o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei 1095 de 2019 para dar segurança e proteção a animais, a gatos e cachorro, porque esse endemoniado do presidente não pode e nem deve sancionar ou aprovar, né, este decreto de lei, a lei de Sião, por meu intermédio,
ou ainda por meio de todos vós, se é para a segurança e a proteção, para a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, né, do pecado, da nação e do povo brasileiro, porque toda a nação e a população permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Todos. E então, com o aprovar e o sancionar da lei de Sião, o que vai ocorrer? Todo mundo semelhante ao dia de hoje, por força da lei, né, por força da lei, mesmo há aqueles que dizem não guardar, mas são obrigados a lembrar que o dia de hoje, esse dia do diabo e de Satanás, né, comemorado como uma data festiva, por meio de um decreto de lei maldito, todo mundo tem que lembrar que essa imagem diabólica, idólatra, satânica e corrupta, né, todo mundo deve lembrar, todo mundo deve guardar e todo mundo deve descansar nesse falso, aliás, hoje seria o verdadeiro sétimo dia de sábado, porque coincidiu com o sábado da lua, o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Coincidiu com o sábado da lua quarto crescente, né? Ou seja, se ambos os presidentes, né, o João Figueiredo e agora o endemoniado do Jair Bolsonaro, né, criou ou sancionou a lei para a segurança de animais, de gatos e cachorros, porque este cidadão endemoniado na presidência do Estado ou da nação não pode, não deve sancionar a lei de Sião para que venha o renovo e assim todos da nação e da população brasileira, ou quem quiser do mundo inteiro, possa verdadeiramente praticar fielmente, sinceramente, né? Possa praticar lealmente, né? Possa praticar sinceramente a santidade, a santificação e a pureza, a purificação do pecado ou do pecador, conforme a lei de Sião, por meu intermédio, porque houve um acréscimo ou uma mudança na lei no sacerdócio temporã ou temporário na ordem dos levitas, que foi trocado pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque. E a lei já não é mais a lei do pecado, já não é mais a lei judaica, já não é mais a lei de Moisés, a lei do pecado. A lei agora é a lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio. Então, se temos exemplos de sobra, e o presidente recebeu poder e autoridade, né, para sancionar ou ainda aprovar a lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, né? Se não por meu intermédio, por pressão da nação e da população brasileira, porque a população brasileira, quer conscientemente ou inconscientemente, já não aguenta mais tanto abuso de poder e autoridade por parte de todos. Por parte de todos os líderes políticos e religiosos. Por quê? Porque estas pessoas receberam poder e autoridade, né, para guardar, né, para temer, para obedecer, para proteger, né, para guardar, proteger e defender a ordem, a lei, defender a ordem e a lei, defender, proteger a ordem, a lei e cumprir. Mas ninguém está cumprindo. Por quê? Porque todo mundo está cumprindo as leis do diabo e de Satanás, né? Sancionadas, criadas, sancionadas e aprovadas por meio de líderes políticos e religiosos. E assim, a ordem e a lei de Deus, como ela ainda não foi aprovada, então ninguém respeita, ninguém obedece. Mas a lei do diabo, que já fora ou foi aprovada e sancionada por alguém, por algum falso profeta ou anticristo da religião e da política,
Porque tanto o presidente João Figueiredo quanto o presidente Bolsonaro, até então, só estão fazendo a obra do diabo e de Satanás no seu rabo, no seu couro, né? Ao passo que eles deveriam fazer a obra de Deus, que é sancionar ou ainda aprovar a lei de Sião por meu intermédio, ou ainda por meio da nação e da população brasileira, né? Porque depois destes dois exemplos, né? Só vai depender, a decisão está com a nação e a população, o povo brasileiro. Então, se o endemoniado, porque até então ele não é ungido de Deus. Deus só tem um ungido atualmente. Posto que todos são escravos do pecado, né? Todos são escravos do pecado. E por quê? Porque todos permanecem na transgressão da lei e do sábado da criação. Então eu vou ler aqui. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, atualmente, posto que todos estão em pecado porque são transgressores da lei do sábado da criação, né? Assim diz o Senhor por meu intermédio. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto de lei de Sião, o decreto do Senhor, já foi proclamado, está comigo. Mas ninguém quer obedecer, ninguém quer assinar ou sancionar para que toda a nação e a população brasileira venha lembrar, venha praticar fielmente, lealmente a santificação e a purificação do pecado, conforme a lei de Sião, a partir do momento em que ela for sancionada ou aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro. E aí, semelhante a Nínive, ou Nínive histórica, geográfica ou territorial no passado, né? Nós seremos uma Nínive profética ou espiritual de Deus em nossos dias, porque eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, para que este rei ou o presidente Bolsonaro venha sancionar ou aprovar a mesma. Tomando como exemplo, o exemplo de que ele assinou ou sancionou e aprovou a lei para a proteção de gatos e cachorro, né? E o outro presidente anteriormente aprovou ou sancionou o decreto de lei para guardar e lembrar, né, este dia do diabo e de Satanás por meio da padroeira do Brasil. Por que ele não pode cumprir com esta determinação de Deus por meu intermédio ou ainda por meio da nação e da população brasileira? Então diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, presidentes do mundo inteiro, versículo 10 do capítulo 2, agora, pois, ó reis, presidentes do mundo inteiro, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor. Ninguém mais tem temor à lei e à palavra de Deus. Tanto é que decretaram um feriado nacional, né, a esta imagem diabólica ou idólatra da padroeira do Brasil, mas os sábados do Senhor não são feriado nacional. É isso que está errado. Os sábados do Senhor, o sábado de Deus, de uma lua nova a outra, conforme o Senhor deixou escrito, né? O sábado de Deus é de uma lua nova a outra. O sábado da criação sempre foi e o será, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases. Este sábado da criação, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ele deve ser um feriado, a priori ou a princípio, não só nacional,
mas deverá ser um feriado mundial. O sábado da criação, que não é cumprido ou obedecido e nem lembrado, mas foi esquecido, porque o quarto mandamento foi esquecido. E, consequentemente, o sábado da lua nova também foi esquecido. Mas é lembrado o sábado do diabo e de Satanás, conforme determina o calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre. Esse sábado do diabo e de Satanás, ele também é lembrado e guardado. Mas o sábado de Deus não é um feriado nacional, mas passará a ser um feriado nacional, começando por Sião, a nação, o povo e o território brasileiro, né? Esse sábado de Deus, o sábado da criação de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ele deve ser, a priori ou a princípio, um sábado nacional. Um sábado nacional. Ou seja, todo sábado, mediante o ciclo da lua em suas 4 fases, deve ser o sábado nacional, para que as demais nações saibam que o eterno Deus Criador vivente será por toda a eternidade o Deus supremo e soberano, né, sobre este novo povo de Deus, por meu intermédio, a nação e a população, o povo e o território brasileiro. Então, a priori, os sábados de Deus, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né, para que eles se tornem um feriado, um sábado de descanso verdadeiramente, para que eles se tornem um feriado nacional, como este feriado nacional de hoje. Só que o feriado nacional de hoje é um feriado diabólico, é um feriado satânico, é um feriado desgraçado e maldito e idólatra e corrupto. Esse feriado do diabo e de Satanás, como o de hoje, o dia da padroeira do Brasil, deve ser revogado e feito extinto para sempre, porque Deus não quer uma pátria religiosa, Deus não quer um povo religioso, seja esta religião católica, judaica, evangélica e a puta que o pariu da grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra. Deus quer uma pátria, um povo, uma nação santa e sagrada. Deus quer uma pátria santa e sagrada. Deus não quer uma pátria comunista, socialista. Deus não quer uma pátria presidencialista ou supostamente democrática, não. Deus não quer nenhuma pátria contaminada e corrompida, e toda a população mundial, todas as pátrias do mundo já foram contaminadas e corrompidas e permanecem confusas e divididas. O que Deus quer por meu intermédio é um povo, uma população, uma nação, uma pátria verdadeiramente santa, profética e sagrada por toda a eternidade. Portanto diz: tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, presidentes do mundo inteiro, principalmente o presidente brasileiro, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, né? Porque não sabem de nada. O espírito de justiça e de juízo de Deus é sobre mim. Por esta razão o Senhor está falando por meu intermédio, repetindo as suas palavras de outrora. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Atenção, juízes da terra. Deixai-vos instruir, juízes da terra, porque o espírito de justiça e de juízo e do juízo de Deus é sobre mim. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, obedecei o Filho de Deus em santidade nos últimos dias. Beijai o Filho, para que não se ire. Ai de vocês, se eu tomar a ira de Deus contra vocês. Beijai o Filho. Digo mais ainda, ai de toda a população manauara, de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro, ai de vocês se eu tomar a ira de Deus sobre vocês. Então o que diz aqui o Senhor?
exortando a todos de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro: beijai o Filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele, que em mim confiam. Portanto, esta foi a imutável palavra de Deus por meu intermédio a todos vós. Então, o que deve fazer a nação e a população de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo inteiro? Fazer o que fez a Nínive, ou a Nínive histórica, geográfica ou territorial, quando o Senhor enviou ao profeta Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor Jesus é sobre mim como Cristo do mesmo, como Messias do eterno. Eu sou o último Adão. Eu sou o último profeta de Deus para esta igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias. E sou o último profeta de Deus pelo sacerdócio eterno na ordem de Melquisedeque, porque houve um acréscimo, uma troca, né? Houve uma troca, uma mudança do sacerdócio e da lei. Portanto, a lei que eu trago comigo para santificar, purificar, né? Ensinar e selar os meus escolhidos, os escolhidos de Deus por meu intermédio, é a lei de Sião. Por quê? Porque a lei de Moisés, a lei judaica, a lei do pecado, a lei dos 613 mandamentos, assim como o sacerdócio temporário na ordem dos levitas, tudo foi revogado e feito extinto para sempre. Tudo foi revogado e feito extinto para sempre. Então, a necessidade de se aprovar com urgência, e grande diligência em todo o território nacional, a lei de Sião deve ser aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, para que todos venham lembrar, guardar e assim comemorar o sábado da criação. Porque a partir do momento que a lei de Sião for sancionada ou aprovada, semelhante ao dia de hoje, todo mundo por força da lei, mesmo que não venha comemorar essa data festiva do sábado da criação conforme o ciclo da lua, né? Mas todo mundo vai lembrar. Todo mundo vai lembrar do sábado da criação, porque a lei de Sião, né, digamos, foi aprovada ou sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e assim ninguém mais vai desviar o seu pé do caminho que deve andar por toda a eternidade. Glória a Deus, aleluia, amém.